E aí, gente, tudo bem por aí? Vamos falar sobre o livro de Jó. Paciência de Jó. Já ouviu falar essa frase? Então, vamos saber se Jó foi paciente. Eu acredito que sim, ele foi paciente, mas ele teve um momento que não foi fácil, né? Vários momentos, na verdade. Vamos começar desde já. Coloca pra mim aí se você tá tendo alguma dificuldade, se você precisa... Deixa eu sair daqui. Coloca já pra mim se você tá tendo alguma dificuldade, tá? Não deixe de compartilhar esse vídeo, de curtir. E a gente faz aqui de todo o coração realmente, né? Eu sempre acredito que todo mundo um dia vai partir. Nós estamos aqui por enquanto nessa terra. Então, eu sempre tenho esse pensamento de que de graça a gente recebe, de graça a gente dá. E a única coisa que eu peço pra vocês é pra vocês estarem curtindo, porque isso incentiva a gente e faz com que também o vídeo chegue pra outras pessoas, tá bom? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Eu não vou cantar aqui pra vocês, né? Pelo amor de Deus. Olha aqui. Sabe o que é maravilhoso? A gente abrir aqui a Bíblia, ó. E aí a gente vai passando assim, olha. Olha aqui que sensação maravilhosa. Aqui, ó. Ah, já li. Aqui pra frente. A ficha de batismo. Ah, já li. Aqui pra frente. Ah, crônicas. Já li também. Extras. Ah, tá pra frente. Que delícia. Esther, já li também, querido. Livro de Jó. Vamos lá? Vamos lá. Então, por que essa história de Jó ficou tão marcante, gente? A gente fala hoje, paciência de Jó, e a pessoa às vezes nem entende a história. Mas eu quero lembrar que o tema desse mês é quando tudo diz que não. Por quê? Porque nós lemos a história de Esther, e ela passou por isso, e agora nós vamos ler a história de Jó. E a gente vai ver que, gente, não era nem não, era tipo assim, acabou pra ti, Jó. Não tem mais, sabe? Que situação Jó passou. E nós vamos ver que Deus está no controle de todas as coisas na nossa vida, tá? Bem, eu convido vocês, eu não vou ler tudo, vocês sabem como é que é o esquema aqui. A gente vai ler capítulo 1, 2, até aqui essa visita dos amigos de Jó. Vocês vão ver por que eu falei a visita dos amigos de Jó. Vocês vão ver aqui. E, gente, eu não quero esses amigos, não. Longe de mim, tá? Mas eu sei que não é fácil. Por quê? Em determinado momento em que Jó já tinha perdido tanta coisa e ele estava assim mal, os amigos foram ver e começaram a julgar. Mas vocês sabiam que às vezes a gente também é assim? Que a gente julga, né? A gente olha algumas pessoas e a gente julga. Às vezes até realmente é nosso amigo, mas a gente julga. A gente julga quem a gente mais ama, né? A gente julga Deus. Como assim julga Deus, Amanda? A gente pensa assim, Deus não tá vendo. Deus não é bom. Quando a gente crê que Deus é bom, a gente passa por qualquer situação, né? Mas às vezes a gente crê assim, não, acho que Deus tá muito ocupado pra poder fazer isso. Acho que ele não é bom o suficiente, tá julgando. Então, assim, também entendo o lado da esposa de Jó também. A gente vai ver tudo isso aqui. Combinado? Vocês já curtiram o vídeo? Então curte aí, tá certo? Vamos lá. Jó, sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Esse homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, ou seja, tinha uma situação boa. A vida dele era aparentemente perfeita, mas a gente sabe que não existe vida perfeita. Os filhos dele iam às suas casas e faziam banquetes. Cada um, por sua vez, ia lá visitar o pai, tá? Mas quando encerrava o ciclo de banquete, daquelas visitas, Jó, né, chamava os seus filhos e os santificava. Levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de filhos. Porque ele pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Então, Jó fazia isso continuamente. Bem, a gente já sabe, hoje, quem já conhece um pouco mais, né, do Evangelho, que não existe somente você ser bom, você ser qualificado, você ser perfeito, mas você tem que crer de fato para ser salvo. Você tem que ter um relacionamento com Jesus, tem que passar pelo processo de santificação, que é somente pela graça, gente. Hoje mesmo eu tava ali na cozinha, eu tava pensando, né? Nossa, a gente busca, a gente tenta fazer tudo certo, mas o ser humano nunca vai ser 100% e ele sempre vai contar com a graça de Deus. E a Bíblia fala lá no Novo Testamento que nossa fraqueza se aperfeiçoa. Quer dizer, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando a gente é fraco, aí a gente é forte, né? Isso que Paulo nos ensinou, nós vamos chegar no livro de Paulo, mas você já deve ter ouvido isso. Então,
Jó, aparentemente perfeito, mas nós vamos ver ao decorrer da história que ele conhecia Deus de ouvir falar, mas ele não tinha tido, de fato, uma experiência. Jó não teve o livro de Jó para fortalecer ele. Eu fico imaginando, Jó passou por uma situação tão inusitada, tão difícil, tão assim, inigualável, que hoje a gente tem um livro de Jó para nos fortalecer. Mas Jó não tinha nem o livro de Jó, né? Meu Deus do céu. Então, ele nasceu com esse propósito. Eu gosto muito, gente, de falar de propósito, porque eu creio, de fato, que Deus é um Deus que arquiteta todas as coisas, ele é o início e o fim, e ele tem um propósito em cada detalhe, para cada pessoa que nasce há um propósito. Então, Jó nasceu com esse propósito de fazer com que isso tivesse aqui escrito, com que ele passasse por tudo isso. Tem até uma anotação que eu fiz aqui, não sei se eu vou achar aqui, mas deve estar nessa Bíblia de estudo. Eu também tenho essa Bíblia aqui, olha, gente, que é uma Bíblia que eu indico para vocês, muito boa. Essa Bíblia de estudo, ela vai ensinar para você de capítulo por capítulo. Ela vai fazer com que, olha como é que ela é. Ela fala um versículo, aí explica no vermelhinho a explicação. E é muito legal para estudar. Então, esse canal aqui, ele é destinado a você que quer aprender mais de Deus. Sim, de forma simples mesmo, né? A gente fala, que eu quero aprender teologia, não quero aprender mais de Deus. Eu quero ter esse hábito de ler a Bíblia todo mês. E cada mês é uma oportunidade. Voltando aqui, depois eu procuro o que eu queria falar. Vamos continuar lendo, sabendo que Jó não tinha vida perfeita, embora parecesse. Mas ele precisava de uma experiência. Então, olha o que aconteceu, gente. Num dia em que os filhos de Deus, que aqui são os anjos, né, que a gente entende, vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? De rodear a terra e passear por ela. A gente sabe que lá no Novo Testamento nos ensina que Satanás está ao nosso derredor, buscando um momento em que possa tragar. Ou seja, ele continua sendo acusador. Ele continua buscando um momento para nos destruir. Porque em João 10:10 fala, né, que ele veio para matar, roubar e destruir. Ele tem inveja do ser humano, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E exatamente o que ele queria ser. Ele foi lá com Deus e disse assim, o Senhor disse a ele, na verdade, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu, será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Ou seja, é muito fácil para ele temer a Deus. Por quê? Tu mesmo puseste ao redor dele uma casa boa e tudo que ele tem, abençoou ele as suas obras de suas mãos, lhe deu bem, multiplicou seus bens na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema na tua face. Então o Senhor disse a Satanás, você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor, né? Então, a gente vê aqui que o inimigo, a gente vai ver, ele tem poder. Às vezes a gente pensa assim, não, porque Satanás não vai fazer. Nós precisamos o quê? Orar e vigiar. Não é isso que a palavra de Deus diz? Satanás tem poder, mas, gente, Deus tem todo o poder. Olha a diferença. Satanás, ele atua no mundo espiritual, ele tem poder, mas Deus ele é o todo-poderoso. Ele está acima. Então, eu costumo falar que até o Satanás é o Satanás de Deus. Por quê? Porque ele só faz até quando Deus permite ele fazer, né? Então, olha o que vai acontecer. Um dia, quando os filhos e as filhas já comiam e bebiam na sua casa, o irmão mais velho veio com uma mensagem e disse a Jó, os bois estavam lavrando e as jumentas passando. Então, vem dizer o quê? Que acabou toda a parte econômica dele. Ele perdeu tudo que era econômico. Ele perdeu todos os seus bens. E depois, ele veio e anuncia aqui também que Jó perdeu os seus filhos. Olha, o verso 18. Também este ainda falava, né? Ou seja, dizendo ali o recado que perdeu os bens. E os seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão. E de repente, eis que levantou um vento forte e bateu contra os 4 cantos da casa, caiu sobre eles e todos eles morreram. Só conseguiu eu escapar para trazer-te a notícia. Então Jó rasgou o seu manto, rapou a cabeça, que antigamente faziam muito isso, e prostrou-se em terra e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Você já deve ter ouvido isso em músicas, né? Alguém muitas vezes perde um ente querido e ele declara sobre isso, é uma palavra muito forte. Em tudo Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Está escrito aqui no capítulo 1, no verso 22, isso.
Então, até aqui, gente, esse cenário já é para deixar qualquer um louco. E aí, eu quero, nesse primeiro ponto que a gente vai falar, que você entenda o posicionamento da esposa de Jó, que também era mãe, que também tinha os seus bens ali, né, junto com seu marido, e como foi que ela reagiu, tá? No capítulo 2, num dia em que os filhos de Deus vinham se apresentar, aí, a segundo momento que Satanás foi lá de novo com Deus, ó. No outro dia, que os anjos também vieram lá falar com Deus, veio também Satanás ali novamente e perguntou: de onde você vem? Deus perguntou para ele: você vem de onde, hein? Aí Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Olha só o mundo espiritual, gente. Olha o mundo espiritual. Olha onde Satanás está. A gente acha que ele está só lá no inferno, quieto. Não, ele está se incomodando com a tua felicidade. Ele está se incomodando com quem busca a Deus. Ele está impedindo muitas vezes, que a gente vai ver no livro de Daniel, né, que há esse impedimento espiritual, e por isso que nós precisamos agir com fé, agir com convicção, sem desistir, crendo. Por quê? Porque quando a gente crê, as montanhas se movem. É a fé que nos faz conquistar. E em momentos de teste, porque nós também passamos por testes, a gente precisa manter a nossa convicção que Deus é o Todo-Poderoso, tá? Então aqui, ó, ele disse assim: você reparou no meu servo Jó? Deus mostrando pro inimigo: olha lá o meu servo Jó. Ele não blasfemou. Ele disse uma frase muito bonita, né? No sair do ventre da minha mãe, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito ele bendiz o meu nome, né? E será que quando Satanás chega diante de Deus para falar sobre mim: olha lá, Amanda, você tá vendo? Amanda não blasfemou. Olha aí a Maria, olha aí a Ediane, a Adeline, olha a Jéssica, olha a Andresa, olha essas mulheres aí, né? Você tá vendo? Elas não deixaram de crer, não deixaram de buscar. Então, assim, que a gente possa alegrar o coração de Deus, né? Porque Jó aqui, ele estava, assim, sendo falado, mencionado por Deus pro inimigo. Então, Satanás respondeu: ah, pele por pele, um homem capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas só estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti a tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com que ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, gente, não é Deus que dá, Deus permite para um propósito. Mas até o momento que ele fala chega, ele fala basta, né? Então, a gente vive também nesse mundo caído que muitas vezes nossa alimentação gera doença, nossas escolhas geram doença, mas a gente não pode imputar tudo que é porque Deus é ruim, porque Deus fez isso, né? Então, como eu falei, tudo tem um propósito, né? Nas nossas vidas, nós precisamos ter experiências de milagre. Como que a gente vai ter experiência de milagre se a gente tem tudo? Tá, gente. A vida que mais importa, o que Deus mais deseja é além dessa vida aqui. Entende? É como se tivesse um fio, uma fita, e a pontinha da fita fosse branca e o restante infinito da fita fosse vermelho. A pedacinho branco é o que a gente vive aqui, mas o restante vermelho é o que a gente vai ver com Jesus. Então, às vezes, a gente fica muito preso aqui, né? Então, Deus tem propósito enquanto a gente tem aqui para que a gente viva com Ele na eternidade. E para que a gente possa tocar na vida de outras pessoas também, para irem também para a eternidade. Então, nós vamos ver nesse momento que Jó vai ficar doente. Ele vai ficar muito mal. Então, além de perder tudo isso, e olha só o que a esposa de Jó falou. Capítulo 2, né? No verso 8. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro. Com ele, raspava as suas feridas. Então a mulher disse: você ainda conserva sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma tola. Temos recebido de Deus o bem, e por que não receberíamos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Então aqui nós vemos dois tipos de comportamento. O comportamento da mulher de Jó, que vamos entender ela, gente, não é fácil. Não foi fácil para ela. Mas ela escolheu agir na emoção, né? E muitas vezes, quando a gente passa por teste, como o tema desse mês, né? Quando tudo diz que não, a gente age o quê? Na emoção. E Jó, por mais que nos próximos capítulos a gente vai ver que ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, ele falou para Deus, né? Por que o homem nasce? Enfim, mas ele canalizou para um relacionamento com Deus. Ele não gerou no seu coração uma incredulidade. Eu, muitas vezes, gente, passei por situações que eu ficava aqui dentro de casa e eu ficava falando com Deus.
Sabe quando você sabe que Deus pode, você sabe que Ele é tão grande, e aí você fala com Deus assim, Senhor, seja o que for, o meu refúgio vai ser o meu relacionamento com o Senhor, porque isso é o que é a base da minha vida. Mas eu quero te dizer, Senhor, eu tô triste, eu tô chateada. E a gente começa com os porquês, né? Porque o Jó, ele vai dizer aqui, por que que eu nasci? A gente começa com os nossos porquês, mas por que comigo? E Deus, ele entende, mas a intenção tua não é amaldiçoar o teu Deus e simplesmente escolher morrer. Por quê? Porque enquanto você tá vivo, passando por esse teste, e você tá vendo que tudo diz que não, mas você tá fazendo o quê? Você está buscando o Senhor, um relacionamento. Você está buscando, mesmo que muitas vezes indagando, perguntando, mas você sabe que ali é o teu lugar. E isso acontece. Acontece até hoje, acontece comigo. Eu já, como eu falei, eu me lembro de uma cena, gente, que eu tava enxugando louça, e aí foi na época da pandemia. E meu esposo saiu, e minha sogra passou também aqui o tempo, né, aqui em casa. E eles saíram pra, não sei o que eles foram fazer, mas já tava terminando a pandemia, né. Mas assim, eu digo porque a gente ficou na flor da pele nessa época, né. E aí, eu coloquei o pano de prata, assim, no meu ombro. E falei, eu não aceito, Senhor. A gente sempre fala assim, cuidado com essa oração, eu não aceito, né. Mas eu falei assim, né, Senhor, eu sei que o Senhor não tem isso pra mim. Eu sei que o Senhor não quer isso pra mim. Senhor, me mostra qual é o propósito. Se revela, fala comigo, me toca. Tira esse peso, sabe? Por várias situações, até mesmo um atrito, né, no relacionamento. E eu orava e eu falava, mas eu sabia que era ali, no relacionamento com Deus, que eu ia obter resposta. Era ali, não me dando a costa pra Deus, ou não dizendo assim, eu prefiro amaldiçoar Deus, né? Claro que não. Então, foram dois tipos de comportamento aqui, né? A mulher que agiu, amaldiçoa teu Deus e morre, né? Que não falou nem o Deus dela, nesse caso ela já não estava nem mais tendo ele como Deus dela, né? Ela já tinha até aberto mão, é teu Deus só, porque eu não quero Deus desse não. Mas a gente tem um Deus, a gente mantém, o Senhor é o meu Deus, mas por que, Senhor? E eu quero te incentivar, busque mesmo, ore, por quê? Porque nós temos muitos exemplos na palavra de Deus. Gente, Ana orando pedindo para ficar grávida. A Bíblia fala que ela parecia que estava bêbada. Por quê? Porque tem momentos que você tá tão, sabe, um desespero tão grande. Então a gente vai ver isso. E a gente vai ver que nesse momento aqui, os amigos de Jó, eles chegaram para ver tudo o que estava acontecendo, porque eles ficaram sabendo e eles começaram a julgar Jó. O capítulo 3 é Jó se queixando, porque ele questionou. Se ele não questionou, sim, ele questionou Deus. E aqui ele amaldiçoou o seu próprio nascimento, dizendo, né, por que eu nasci? Já nos capítulos do 4 até o capítulo 5, o Elifaz, amigo de Jó, que fica falando, julgando, dizendo que, olha, você tá tendo isso porque você pecou, e aí você vai ver. Mas no capítulo 6 é Jó já respondendo, resposta de Jó. Verso 14 do capítulo 6, né? Ao aflito deve um amigo mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale. Então Jó repreendeu os seus amigos, porque eles estavam, gente, inclusive, não querendo se envolver. Aqui, ó, verso 21. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem os meus males e ficam com medo. Então, é como se eles estivessem colocando Jó como objeto de justiça, né, de Deus, e não quero me envolver. E depois desse primeiro ponto, né, de mostrar os dois tipos de reação da esposa de Jó e de Jó, que cada um se canalizou para um ponto, vem o segundo ponto, que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece que está perdido. Tanto que no capítulo 7, verso 7, está escrito assim, lembra-te que a minha vida é como um vento, Jó estava dizendo, e que os meus olhos não voltarão a ver o bem. Ou seja, ele não estava acreditando. E a situação dele, gente, era tão difícil que a doença dele era uma doença, assim, repugnante, sabe? Saía secreções. E, gente, ele perdeu os filhos, perdeu todos os seus bens. Então, ele estava ali, através daquela situação dele, mostrando que ele não via a solução. Ele não achava que algo poderia mudar. Mas a gente sabe que no final da história mudou. Por quê? Porque Deus tem o controle. E aquele momento lá que eu falei que eu queria achar, tá aqui, ó. Tá escrito assim, sob uma pressão tremenda, agora recorre Jó ao cinismo, ao questionamento. Ele pediu para morrer e agora ele acredita que realmente morrerá nesse estado.
Ele não via nada, exceto a destruição e o dano. Pouco se dava conta de que ocorria no mundo espiritual. Lembra que a gente deu um versículo no Antigo Testamento que fala que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos? Então, a gente tem que entender isso por esses momentos de teste na nossa vida. Os pensamentos de Deus são mais altos porque os caminhos que Deus tem, os propósitos que Deus tem para nós, a gente nunca vai conseguir entender. A gente só tem que confiar. Eu duvido que tenha havido outro ser humano ao qual o Senhor tenha provado como ele fez a Jó. Portanto, isso significa que não somente foi para o benefício de Jó, como também para o nosso, e muito mais do que parece. Então, Jó passou por tudo isso, não só para o benefício dele, mas para nós que estamos aqui, lendo a história dele. Né? Então, ele nasceu com esse propósito, né? Assim como Judas nasceu com o propósito, né, de trair Jesus, poderia ter feito um outro desfecho se ele verdadeiramente se arrependesse. Então, eu acredito muito sobre propósito. E quando você vive em obediência, buscando o Senhor, é o caminho da vida que vale a pena, que a gente sempre fala aqui, cumprindo os planos de Deus. Continua aqui, vamos passar por alguns capítulos onde vem o outro amigo de Jó, fala dele, e ele dá a resposta para seu outro amigo, e Jó reclama. Mas eu quero que a gente venha aqui no capítulo 13, no verso 19, que tem o tema assim, Jó ora ao Senhor. E ele diz, quem é o que pleiteará comigo? Porque se agora eu me calasse, renderia o meu espírito. Pelo menos duas coisas não faças comigo então, Senhor. Não me esconderei do teu rosto. Retira para longe de mim a tua mão e pare de me assombrar com o teu terror. Chama, pois eu responderei, ou eu falarei e me responderás tu. Então aqui ele está querendo dizer assim, que eu falei para vocês, ele entende que Deus ainda é o Deus dele. E ele tá colocando para fora toda a sua angústia, seu desespero, mas mesmo assim ele está buscando aqui, gente, uma audiência com o Senhor, um momento que Deus fale com ele. Então ele deseja ouvir a Deus porque ele sabe que Deus ainda é Deus, apesar de tudo. Tem até uma música que a gente canta, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, né? Acho que é isso, né? Se a porta abrir, ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Por quê? Porque a gente não escuta só assim na vida. Não escuta. Deus é pai e às vezes ele precisa dizer não. Porque como eu falei pra vocês, o maior propósito dele é que a gente viva o restante da fita da parte vermelha. Aqui é só uma pontinha branca, aqui é só um tempo e ele está planejando. Então a gente vai ser instrumento também, muitas vezes, do não de Deus para ajudar outras pessoas. Você sabe que tudo que você passa de experiência, Deus ele vai usar para ajudar outras pessoas. Eu, por exemplo, ajudo muita gente, muitas mulheres, muitos casais, muitas situações que eu já passei. E aí eu falo assim, que bom, né, que eu posso ajudar. Então, Deus é Deus, gente. Esqueci agora a música, é isso aí. Gente, aqui a gente vê então Jó querendo um relacionamento apesar de tudo. E a gente vai pro segundo ponto, tá? Nossa reação à dor define o nosso crescimento espiritual. Eu coloquei isso aqui porque a gente vai ver mais pra frente, passando os capítulos aqui, que os amigos voltam a falar com Jó, voltam a colocar que ele não é inocente, tá? E capítulo 19, no verso 25, a gente vai ver o tema assim, Jó reafirma a sua fé. Então, nós passamos por momentos em que a gente questiona. Mas se Deus continua sendo nosso Deus, vai chegar um momento que a gente vai reafirmar a nossa fé. Então, é por isso esse tema aqui, a nossa reação à dor define o nosso crescimento espiritual. Olha o que Jó diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, ele se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, em minha carne, ainda verei Deus. Deixa eu ver como que tá na minha outra tradução, capítulo 19, verso 27. Capítulo 19, abre aí, gente. Vamos estar acompanhando comigo. Eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade, o meu coração desfalece dentro de mim. Eu vou ler daqui, tá? Quem dera fossem agora escritas minhas palavras, quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre forem esculpidas numa rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra.
Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Isso aqui é uma resposta que Jó também estava dando a um dos seus amigos que no capítulo anterior estava ali julgando ele. Então, quando você está passando por um momento que você não tem esperança, como você se comporta, né? Você ouve de amigos que são limitados ou você busca o verdadeiro amigo, que é aquele que realmente vai poder te dar uma palavra, te direcionar. E Jó sabia que Deus ele viria e iria mudar a sua situação, mas mesmo assim ele estava sendo sincero. E aqui, no mais um ponto, né, que é o penúltimo ponto, diz assim: nem sempre teremos todas as respostas, mas Deus continua sendo Deus. No capítulo 28, o tema é: o temor do Senhor é a sabedoria. E aí a gente vai ver Jó sendo mais aperfeiçoado, que aí ele já passou a reconhecer que quando Deus ele vai colocando os sofrimentos, gente, a gente vai ficando cada vez mais aperfeiçoado. Inclusive tem uma parte aqui que ele fala, né, que ele está sendo como ouro, provado como ouro, né, que o ouro, para ele ficar puro, ele precisa passar pelo fogo. E aqui ele fala sobre a sabedoria, no capítulo 28, verso 20. Mas de onde vem a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? Está encoberta aos olhos de todos os seres vivos. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e é ele quem sabe o seu lugar. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra e ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Então, Deus continuava sendo Deus de Jó. Gente, isso é incrível, porque apesar de ele estar aqui, passando por tudo isso, e reclamando, e questionando, e lamentando, ele sabia que Deus continuava sendo Deus. Então, esse ponto é muito importante. Nem sempre nós vamos ter todas as respostas, mas Deus continua sendo Deus. E por último, gente, o ponto é: não fique paralisado pelos seus sentimentos. Busque a Deus, nele a esperança. E a gente vê como foi o desfecho da história de Jó. Eu li no capítulo 38, que aí é a primeira resposta de Deus a Jó, depois de tanto tempo em silêncio. E ele recebe, então, no capítulo 38, que diz assim: então, no meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com as palavras sem conhecimento? Deus vai começar a colocar, né? Tudo que Jó falou, ele vai começar a responder. Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Olha, gente, esse capítulo é muito forte. De onde você estava quando eu lancei os fundamentos na terra? Deus falando para Jó. E essas perguntas hoje, para você que talvez está passando um momento que acha que Deus te abandonou, que você está sozinho, que você que não tem mais jeito. Por isso que esse último ponto fala sobre esperança. Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, onde todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu o ventre? Quando eu lhe pus nas nuvens por vestimento e a escuridão por fraldas. Aqui ele está dizendo sobre a criação, né? Porque ele faz sempre uma alegoria. Então, ele vai começar a fazer perguntas. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar? Então, Deus está se revelando um Deus grande. Que Deus revele para você que você é somente pó. E mesmo assim, Deus te ama incondicionalmente. Que o seu lugar é no relacionamento, na intimidade, na certeza de que Deus é bom, que Ele é o teu Deus e que Ele se levantará nesse momento de teste. Aqui Deus começa a falar. E aí a gente tem 42 capítulos, no verso 38, no verso 39, continua Deus falando. E no verso 40, Jó responde. Então Jó respondeu e disse: sou indigno, quem te responderia? Será que eu te responderia? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada. Aliás, 2 vezes nem porei palavras nenhuma, não vou prosseguir. Né? Jó ficou temoroso diante de tantos questionamentos que fizeram ele pensar. Porque, gente, muitas vezes Deus, o Espírito Santo de Deus vai falar com a gente fazendo perguntas. Lembra que Jesus fez muito isso, né? Então, Deus relembrou Jó de uma importante verdade. Tudo pertence a ele. Os humanos falam sobre Deus, até tentam ser igual a Deus, mas no final das contas há somente um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas, que sustenta o universo na palma de suas mãos.
E aí, falando dessa esperança, né, o capítulo 42, então Jó respondeu e disse: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essa é uma frase, esse é um versículo para você colocar no seu quarto, pra você gravar na sua mente. Eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. No final de tudo, Jó declara essa frase dizendo: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ou seja, Jó queria o plano de Deus para sua vida porque é o melhor plano. Então, qual é o plano que você tem buscado? Né? Não é o plano do mal que vai prevalecer, não é o plano da escassez, não é o plano da vergonha, não é o plano da rejeição, não é o plano do passado, do que você está vivendo, é o plano de Deus, que não pode ser frustrado na sua vida. E o verso 5 desse capítulo 42, eu amo essa frase, essa declaração de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus quer que você tenha uma experiência de fato com Ele. E é por isso que muitas vezes Ele vai precisar fazer com que você sinta dor, com que você tenha perda, com que você viva momentos em que você vai até questionar a Deus, e tudo bem. Porque você não pode amaldiçoar Deus e deixar que Deus não seja mais o teu Deus, como a mulher de Jó fez. Ela disse, amaldiçoou o teu Deus, ou seja, não era mais dela, né? Mas Jó, ele, por mais que questionasse, Deus continuou sendo Deus dele. E ele declarou, eu conhecia só de ouvir. E hoje, como você deseja viver com esse Deus? Você quer viver com Deus só de ouvir? Ou você quer de ver? Mas agora os meus olhos te veem. Então permaneça firme, creia, porque ainda há esperança. E Deus vai restaurar. Vamos finalizar lendo os últimos versículos aqui, verso 10, 12, do capítulo 42. Vamos ler juntas aí. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele chorou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Aqui a gente vê, e muitas pessoas usam essa passagem para dizer que nós precisamos perdoar. Que muitas vezes as coisas estão retidas na nossa vida porque a gente não perdoa. Eu tenho uma experiência, vou contar para vocês brevemente aqui, mas essa questão do perdão é muito importante. Muitas vezes as coisas estão retidas porque, de fato, Jó só recebeu. Olha o que está escrito aqui, gente. Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele chorou pelos seus amigos. E não foi fácil, gente, ouvir todo aquilo dos amigos dele, né? Imagino que ele tinha tudo para ficar amargurado, querer o mal. Então, quando você conseguir orar pelas pessoas que te fizeram mal, Deus, ele tem uma bênção especial nesse momento. E a experiência que eu tive foi o seguinte, quando eu tive a Marcela, eu tive uma babá dela que ficou muitos anos comigo, e em determinado momento, eu acho que depois de 6 anos, mais ou menos, ela decidiu não ficar mais comigo. Meu cachorro, gente, abençoado. E aí, depois que passou alguns anos comigo, ela decidiu, e eu já estava grávida da Rafaela, ela decidiu sair. E sabe quando ela me abandonou? Quando eu tive descolamento de placenta da Rafaela. Então, no momento que eu mais precisava dela, ela não quis mais trabalhar comigo. E eu fiquei muito mal, eu fiquei tão decepcionada, gente, porque eu fiz tudo pra essa pessoa. E eu tava na minha razão. Poxa, eu fiz tudo por ela e no momento que eu tô com descolamento de placenta, que eu mais precisava dela, ela me abandonou. E daí eu comecei a procurar outras babás. Na época eu tinha uma condição de pagar, né, a babá. O problema não era dinheiro, mas eu não conseguia ninguém, gente. Eu não conseguia. Chegou uma situação até que peguei uma indicação e a menina falou que ia lá em casa. E nesse dia ela disse assim, Amanda, não sei o que aconteceu, eu tive uma dor de barriga e não consegui sair de casa. Eu falei, não, só pode ser mão de Deus. Porque, gente, eu não acertava com ninguém e eu precisava muito. Porque a Marcela ainda precisava de mim. E eu precisava ter os cuidados, não podia fazer muita coisa. E eu falei, Deus, eu não consigo. E eu senti no meu coração naquele momento que eu só ia conseguir uma pessoa de Deus, porque não é qualquer pessoa que você vai colocar na sua casa, né? Só ia conseguir uma pessoa de Deus se eu, de fato, liberasse perdão sobre a vida da outra babá. Entendesse assim, sabe? Senhor, eu preciso liberar meu coração, preciso perdoar. E incrível, gente, eu fiz essa oração, eu liguei pra essa pessoa, perdoei, entreguei ela nas mãos de Deus, né? Até hoje eu não entendi, enfim. Mas eu sei que depois disso, gente, no outro dia, eu consegui a Ale, que é uma pessoa que mudou, assim, a minha vida, minha irmã, foi trabalhar comigo. E assim, deu tudo certo. Foi uma bênção. Deus me abençoou muito com a vida da Lei, que depois veio me ajudar com
com a Rafaela, né, com a Marcela. Então, essa experiência de perdão. E no final a gente vê que Deus, depois que eles oraram, Deus lhe deu o dobro de tudo que tinha antes. Então, vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e os que haviam conhecido antes comeram com ele na sua casa e se condoeram e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, 2 vezes mais. Ele abençoou o último mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, dobro, gente, tá? Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha, e diz aqui o nome que deu. Em toda aquela terra não havia mulher tão bonita como suas filhas, as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança entre os seus filhos, né, entre os irmãos. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Gente, que história. Que história é essa? A gente sabe que a gente aqui fala o resumo, traz alguns pontos importantes, mas você durante o mês lê todos os dias, como tá aí no calendário, na bio aqui, né? Tem um calendário para todos os dias você ler diariamente essa história na sua casa, de grifando. Gente, que coisa maravilhosa. Então, termine. A gente tá no finalzinho ainda de Jó. Esse vídeo já falamos, né, o total, trouxemos os pontos, mas termine. Depois vão vir as forças, que são os nossos exercícios que a gente faz. E vamos estar juntas aqui, vivendo a vida que vale a pena. Fique firme, você vai passar no teste. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus, Ele venceu o mundo. Deus é contigo. Amém? Então, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.